Eu era o idiota que limpava o café derramado dela toda manhã, o secretário invisível que ela pisava como se fosse um tapete poído no hall de entrada da empresa em Lisboa. Ela riu na minha cara, na frente de toda a diretoria, gritando que um homem como eu, magro, de óculos tortos e gravata desbotada, nunca cheiraria o cheiro do poder, que meu lugar era de joelhos, servindo os verdadeiros reis. Mas quando o destino me cuspiu no colo o império do meu avô moribundo, e eu assinei aquele acordo de 200 milhões na mesa dela, vi o terror nos olhos dela, e soube que a dor que ela me infligiu seria só o começo da minha retaliação impiedosa. O sol de Lisboa entrava pelas janelas altas do escritório da Torre Vasco da Gama, pintando faixas douradas no chão de mármore polido, mas para mim, era só mais um dia de sombras. Eu me chamava Tomás Ribeiro, 32 anos, e meu reflexo no elevador espelhado me devolveu o mesmo rosto cansado de sempre, barba por fazer, olhos castanhos fundos de noites mal dormidas, e um terno cinza que cheirava a mofo do armário apertado no meu quarto alugado em Alfama. Secretário executivo na Multibank, uma das maiores instituições financeiras do país, mas na prática, eu era o lacaio de Inês Costa, a vice-presidente de operações. Ela era o furacão de saltos altos e perfumes caros que varria o 25º andar, deixando um rastro de corpos exaustos e egos pisoteados. Naquela manhã de terça-feira, o ar estava carregado com o zumbido das impressoras e o tilintar das xícaras de café. Eu cheguei cedo, como sempre, com o relatório trimestral apertado contra o peito, as páginas amassadas de tanto reler para garantir que não houvesse erros. Inês odiava erros, odiava fraquezas, odiava qualquer coisa que não brilhasse como o diamante no seu anel de noivado. Casada com um deputado do PSD, ela exibia troféus como se fossem medalhas de guerra, o marido influente, os filhos em colégios privados de Cascais, e agora, a promoção para CEO em Trina enquanto o presidente viajava para Genebra. Tomás, seu incompetente, a voz dela cortou o ar como uma navalha antes mesmo de eu bater na porta envidraçada. Ela estava de pé atrás da mesa de mogno, o telefone no ouvido, gesticulando para que eu entrasse. Seus cabelos pretos ondulados caíam como uma cortina sobre os ombros, e o blazer azul marinho realçava a curva dos seios que ela usava como arma em reuniões. Onde está o relatório? Eu pedi ontem. Você acha que eu pago para você ficar de bobeira no chiado, bebendo ginginha com os turistas? Eu engoli em seco, sentindo o calor subir pelo pescoço. Senhora Costa, aqui está. Revisei 3 vezes, os números batem com o balanço de... Ela desligou o telefone com um clique seco e arrancou as folhas da minha mão, folheando-as com unhas vermelhas que pareciam garras. O escritório era um santuário de luxo, paredes forradas de livros que ela nunca lia, uma vista panorâmica do Tejo onde iates brancos dançavam como brinquedos caros, e um vaso de lírios frescos que eu mesmo havia comprado na floricultura da Baixa. Mas ali, naquele espaço, eu era o intruso, o rato que ousava cruzar o caminho da rainha. 3 vezes. Você é lento como uma carroça de feno, Tomás. Olha isso aqui, o gráfico de projeções está desalinhado. Desalinhado. Como eu vou apresentar isso para o conselho amanhã? Eles vão rir de mim, e eu vou ter que dizer que meu secretário é um analfabeto funcional. Seus olhos verdes, frios como o Atlântico em dezembro, cravaram-se nos meus. Ela se inclinou sobre a mesa, o decote da blusa branca revelando o pingente de ouro que balançava como um pêndulo de julgamento. Você sabe por que eu te tolero aqui? Porque você é barato. Barato e submisso. Mas se eu quisesse um palhaço de verdade, contratava um do circo em Belém. As palavras acertaram como socos no estômago. Eu sentia o suor escorrer pela espinha, o coração martelando contra as costelas. Queria responder, gritar que eu tinha um mestrado em Economia pela nova SBE, que trabalhava 14 horas por dia para sustentar a minha mãe viúva em um apartamento úmido no Bairro Alto, que eu não era um palhaço, era um sobrevivente. Mas as palavras travaram na garganta, como sempre. Em vez disso, baixei a cabeça, murmurando desculpe, senhora, eu conserto agora. Ela riu, um som agudo e cruel que ecoou pelas paredes. Conserte. Você conserta a sua vida primeiro, Tomás. Um homem de 32 anos ainda secretariando. O que sua mãe pensa disso? Deve se envergonhar, coitada. Vá, saia da minha frente antes que eu te demita por pena. Saí do escritório com as pernas bambas, o relatório amassado na mão como uma confissão de derrota. No corredor, os colegas, aqueles abutres de gravatas Hermes e relógios Rolex, fingiam digitar nos laptops, mas eu via os sorrisos disfarçados, os olhares de lado. O João, o analista de marketing, pescou para mim como se fosse uma piada interna. Ai, Tomás, ela te deu o tratamento VIP hoje. Cuidado, ou ela te transforma em café da manhã. Eu forcei um sorriso, mas por dentro, algo se quebrava. Desci para o banheiro do andar inferior, o azulejo frio contra as palmas das mãos enquanto eu me apoiava na pia. O espelho me devolveu um estranho, olhos vermelhos, linhas de fadiga gravadas na testa prematuramente calva. Você é melhor que isso, sussurrei para o reflexo, mas a voz soou oca,
como o vento nos becos de Alfama à noite. Melhor. Como? Eu havia mandado currículos para todo lado, bancos em Porto, consultorias em Coimbra, até startups em Faro. Nada. Experiência insuficiente, diziam as rejeições. Inês havia-se certizado disso, espalhando sussurros nos corredores do poder financeiro lisboeta. Tomás Ribeiro é confiável, mas não é material de liderança. Um cão de guarda, não um lobo. O celular vibrou no bolso, um número desconhecido. Atendi, a voz trêmula ainda e quando as humilhações. Senhor Ribeiro. Aqui é o Dr. Almeida, do escritório de advocacia Almeida e Sousa. Seu avô, o Sr. Manuel Ribeiro, faleceu esta madrugada. Ele deixou instruções específicas para você. Pode vir ao escritório em Chiado esta tarde. Meu avô. O homem que eu mal conhecia, o magnata das importações de vinho que abandonara a família quando meu pai era criança, deixando para trás uma pilha de dívidas e memórias amargas. Ele havia reaparecido uma vez, há 10 anos, em um hospital fedendo a desinfetante, tossindo segredos de um império que construíra do nada, vinhedos no Douro, armazéns no Porto, ações em bancos suíços. Você é o único sangue puro que sobrou, rapaz, dissera ele, a mão ossuda apertando a minha. Não desperdice. Mas depois, silêncio. Até agora. Eu desliguei o telefone, o mundo girando devagar. O avô morto. Instruções específicas. Meu coração acelerou, não de tristeza, eu não o amava o suficiente para isso, mas de uma curiosidade voraz, como um lobo farejando carne fresca. Limpei o rosto com água fria, ajeitei a gravata e subi de volta ao 25º andar. Inês estava na sala de reuniões, rindo com o conselho, seu perfume de jasmim pairando como uma névoa venenosa. Eu a ignorei, sentando-me na minha mesa minúscula no canto, os dedos voando no teclado para consertar o maldito gráfico. A tarde se arrastou em uma névoa de e-mails e telefonemas, mas minha mente estava em outro lugar, no Chiado, nas ruas de paralelepípedos onde bondes rangiam como ossos velhos, nas portas de carvalho do escritório de advocacia. Quando o relógio marcou 17 horas, eu me levantei, o casaco sobre o braço, e passei pela porta dela sem bater. Vou embora, senhora. O relatório está corrigido no seu inbox. Ela ergueu os olhos do laptop, surpresa pela audácia. Indo embora. São só 5. Você acha que isso é um emprego de meio período, seu preguiçoso? Assunto pessoal, respondi, a voz firme pela primeira vez em meses. Seus lábios se curvaram em um esgar. Pessoal. Sua vida é um assunto pessoal que ninguém quer ouvir, Tomás. Vá, mas amanhã chega às 6. E traga croissants frescos da pastelaria de Belém. Sem açúcar, eu cuido da minha silhueta, ao contrário de você. Eu saí sem responder, o elevador descendo como um caixão para o mundo lá embaixo. As ruas de Lisboa me engoliram, o cheiro de marisco grelhado das tascas, o burburinho de turistas no Rossio, o sino da Sé quando ao longe. Caminhei até o Chiado, o sol poente tingindo os edifícios de rosa e laranja, e empurrei a porta do escritório de advocacia. O Dr. Almeida era um homem seco como um sobreiro, óculos de armação dourada equilibrados no nariz aquilino. Sente-se, Sr. Ribeiro. Seu avô foi claro, tudo para você. A Ribeiro Imports, vinhedos, ações, propriedades. Valor estimado. 500 milhões de euros. Mas há uma condição, você assume o controle imediato da holding que controla 40% da Multibank. Ele comprou as ações há anos, em segredo. Amanhã, você é o novo acionista majoritário. E, portanto, o novo CEO. O ar fugiu dos meus pulmões. Multibank. Minha prisão por 5 anos. Meu avô, o fantasma vingativo, havia plantado a bomba anos atrás. Eu ri, um som rouco e incrédulo, enquanto o advogado deslizava os papéis pela mesa. Assine aqui. E aqui. Amanhã, o anúncio explode como um foguete no céu de São João. Assinei, a caneta tremendo na mão, o tinta preta selando um destino que eu nem sonhava. Lá fora, a noite caía sobre Lisboa, luzes acendendo como estrelas falsas no Tejo. Eu parei na Praça Luís de Camões, o vento salgado bagunçando meus cabelos, e pela primeira vez em anos, senti o gosto da liberdade, amargo, como vinho do Douro envelhecido demais, mas potente. Inês. Amanhã, ela acordaria para um mundo onde eu era o rei. E ela, a palhaça. Naquela noite, em meu quarto apertado, eu não dormi. Deitei na cama rangente, o teto rachado me encarando como um mapa de veias secas. Memórias inundaram, meu pai, alcoolizado nas noites chuvosas, amaldiçoando o nome do sogro ausente, minha mãe, costurando roupas para fora, os dedos calejados de agulhas, sussurrando que um dia a roda viraria. E Inês, Inês.
5 anos de insultos velados, de olhares que me despiam de dignidade, de promoções negadas porque você não tem o pedigree, querido. Ela me usava como escada, pisando nos meus ombros para subir, e agora, eu a chutaria de volta ao chão. Pensei na vingança não como um ato impulsivo, mas como uma sinfonia lenta, notas graves de uma lição e quando até o clímax de ruína total. Não admitiria de imediato, isso seria misericórdia. Não, eu a faria rastejar, questionar cada escolha, cada risada cruel. O poder corrompe, dizem, mas para mim, era bálsamo nas feridas abertas. Eu me levantei ao amanhecer, o céu de Lisboa ainda cinzento como fumaça de sardinhas, e vesti o único terno bom que tinha, preto, de lã italiana, comprado em uma liquidação na Avenida da Liberdade. No espelho, eu me via diferente, os ombros retos, o queixo erguido. Tomás Ribeiro, o CEO. O elevador da Multibank subiu devagar, o 25º andar se aproximando como um campo de batalha. O anúncio havia vazado durante a noite, eu vira os e-mails frenéticos no meu novo laptop corporativo. O conselho em pânico, acionistas ligando para o Dr. Almeida. E Inês. Seu silêncio era ensurdecedor. As portas se abriram, e lá estava ela, parada no corredor, o rosto pálido como leite azedo, o blazer amarrotado como se ela tivesse dormido mal. Tomás. O quê? O que é isso? Dizem que você. Que o avô. Eu sorri, devagar, deixando o silêncio se estender como uma corda esticada. Bom dia, Inês. Ou devo dizer. Subalterna. Seus olhos se arregalaram, o pavor misturado com descrença. O jogo havia começado. O ar no 25º andar parecia mais denso naquela manhã, carregado com o cheiro de café queimado e ansiedade fresca. Os colegas se aglomeravam em clusters sussurrantes ao redor das máquinas de vending, olhos saltando para mim como se eu fosse uma bomba relógio com pernas. Eu caminhei pelo corredor com passos deliberados, o eco dos meus sapatos italianos, um presente de despedida do avô, agora revelado em uma caixa no escritório do advogado, marcando o ritmo de uma marcha fúnebre para o antigo eu. Inês ainda estava lá, encostada na porta da sala de reuniões, os braços cruzados sobre o peito como uma barreira frágil. Seu batom vermelho parecia borrado, como se ela tivesse mordido os lábios até sangrar. Tomás, isso é uma brincadeira, não é? Seu avô. Ele era um mito, um fantasma. Como você, de repente, acionista majoritário. Eu verifiquei os registros durante a noite, não há nada sobre Ribeiro Imports na Multibank. Sua voz era um misto de desafio e súplica, os olhos verdes agora turvos, como o Tejo após uma tempestade. Eu parei a 1 metro dela, deixando o perfume dela, aquele jasmim sufocante, invadir minhas narinas pela última vez como um veneno familiar. Não é brincadeira, Inês. É herança. Meu avô comprou as ações em 2012, através de um fundo offshore em Luxemburgo. Silencioso, como um vinho envelhecido na adega. O Dr. Almeida confirmou tudo ao amanhecer. Às 9, o conselho se reúne, e eu assumo. Oficialmente. Ela piscou, o corpo recuando um passo, como se eu tivesse erguido a mão. Mas. Você. CEO. Você mal consegue organizar uma agenda sem errar horários. Lembra daquela reunião com os suíços? Você marcou para o fuso errado, e eu tive que salvar o dia sozinha, rindo da sua cara para não perder o contrato. As palavras saíram afiadas, um reflexo de defesa, mas eu via o tremor nos cantos da boca, o suor perlando na testa maquiada. Ri baixo, o som ecoando como um trovão distante sobre Sintra. Sim, lembro. E você me chamou de o palhaço do calendário na frente do Time. Mas agora, Inês, o calendário é meu. E você? Bem, vamos ver o que sobra para você. Virei as costas, sentindo o peso do olhar dela queimando nas minhas costas, e entrei na minha antiga mesa, não, na mesa que agora seria um posto temporário até que o escritório do CEO fosse preparado. Sentei-me, o laptop novo zumbindo à vida, e-mails inundando como maré alta, parabéns falsos do conselho, perguntas urgentes de acionistas, e um de Inês, enviado há 10 minutos, precisamos conversar. Meu escritório. Agora. Ignorei. Em vez disso, liguei para o departamento de RH, a voz firme como nunca. Aqui é Tomás Ribeiro. Preparem o anúncio interno, eu sou o novo CEO. E marquem uma auditoria completa nas operações de Inês Costa. Quero todos os relatórios de despesas dos últimos 2 anos na minha mesa até o meio-dia. A secretária do outro lado gaguejou, mas obedeceu. Poder era isso, palavras que se tornavam lei, invisíveis correntes que prendiam os outros. Às 9 em ponto, a sala de reuniões era um circo de ternos caros e gravatas afrouxadas. O presidente, o Sr. Vasconcelos, um homem de 60 anos com bigode grisalho e olhos de falcão,
sentou-se à cabeceira, mas seu lugar agora era meu. Eu entrei por último, o Dr. Almeida ao meu lado como um arauto silencioso, carregando a pasta de documentos lacrados. Os murmúrios cessaram como se alguém tivesse cortado o som. Senhoras e senhores, comecei, a voz ecoando no espaço envidraçado com vista para o aquário da Oceanário ao longe, eu sou Tomás Ribeiro, e a partir de hoje, assumo o cargo de CEO da Multibank. Meu avô, Manuel Ribeiro, deixou-me não só uma herança, mas uma visão, transparência, inovação, e acima de tudo, meritocracia. Aqueles que serviram bem serão recompensados. Aqueles que abusaram. Bem, o tempo dirá. Os olhares variavam, admiração forçada de alguns, inveja crua de outros. Inês estava à minha direita, o corpo rígido como uma estátua de mármore no Museu Gulbenkian. Meritocracia, ela interveio, a voz cortante. Isso é um golpe, Tomás. Você não tem experiência. Eu construí esta divisão, contratos com a UE, fusões em Madrid. Você era meu secretário ontem. Isso é nepotismo disfarçado. O conselho murmurou, cabeças balançando. Vasconcelos ergueu a mão, mas eu fui mais rápido. Nepotismo. Interessante vindo de você, Inês. Lembra do contrato com a construtora de seu marido em 2023? 50 milhões alocados para um projeto em Cascais que nunca saiu do papel, despesas de consultoria que pagaram jantares em Michelin Stars para você e ele. Eu tenho os recibos. Todos. Silêncio mortal. Seu rosto perdeu a cor, os lábios se abrindo em um U mudo. Isso é calúnia. Eu posso provar. Prove no jurídico, cortei, gelado. Pela agora, foque no seu relatório de transição. Você continua como vice, mas sob supervisão direta minha. Próximo item, o acordo com o fundo chinês. 200 milhões para a expansão em África. Eu assino hoje. A reunião prosseguiu em um borrão de números e gráficos, mas eu sentia o pulso dela acelerado ao meu lado, o cheiro de suor misturado ao jasmim. Quando terminamos, ela me seguiu até o elevador, os saltos clicando como metralhadora. Tomás, por favor. Isso é loucura. Eu te ajudei, te dei um emprego quando ninguém queria. Sem mim, você estaria vendendo pastéis de nata na rua. Parei, virando-me para encará-la. O elevador chegou, vazio, e eu a segurei pela porta. Ajudou. Você me humilhou, Inês. Todo dia, uma lâmina nova. Lembra da festa de Natal? Você me fez servir champanhe de bandejas, rindo para o marido, olha o nosso garçom particular. Eu engoli. Mas agora, engula você. Soltei a porta, e ela entrou sozinha, os olhos marejados pela primeira vez. Desci para o saguão, o ar-condicionado gelado contrastando com o fogo na minha veia. Lá fora, Lisboa pulsava, vendedores de castanhas assadas nos semáforos, o elétrico 28 rangendo na colina. Liguei para minha mãe, a voz dela trêmula do outro lado da linha. Filho. O que é isso que ouvi na rádio? Multibank. CEO. É verdade, mãe. Tudo mudou. Contei em poucas palavras, omitindo a escuridão da vingança. Ela chorou, risos misturados, prometendo rezar na sé de Lisboa. Mas eu não rezava mais, orava ao Deus do equilíbrio, o que devolve em dobro. O resto do dia foi um vórtice, telefonemas de imprensa, reuniões com o conselho para selar o acordo chinês. Às 16 horas, na sala de conferências com paredes de vidro fumê, eu me sentei à mesa de negociações, o embaixador chinês, um homem baixo e astuto chamado Li Wei, do outro lado, flanqueado por tradutores e advogados. Inês estava presente, como consultora sénior, seu papel reduzido a anotar minutos. Ela se remexia na cadeira, a caneta mordida até o plástico rachar. Senhor Ribeiro, disse Li, em inglês polido, seu avô era um tigre nos negócios. Esperamos que você rugisse como ele. Os 200 milhões são para portos em Angola, logística de vinho e ouro. Assine, e selamos. Eu folhei o contrato, páginas grossas como biblias, cláusulas em mandarim e português dançando sob a luz fluorescente. Inês inclinou-se, sussurrando, cuidado com a cláusula 14, eles podem congelar ativos. Silêncio, ordenei, baixo o suficiente para só ela ouvir. Você não aconselha mais. Você observa. Seus olhos flamejaram, mas ela recuou, o rosto uma máscara de ódio contido. Assinei com um floreio, a caneta Montblanc, outra herança, riscando o papel como uma espada. Flash de câmaras explodiram, o acordo selado ao vivo para a imprensa. Li apertou minha mão, sorrindo como um Buda satisfeito. Bem-vindo ao topo, CEO Ribeiro.
Enquanto a multidão aplaudia, eu olhei para Inês. Ela aplaudia também, devagar, os lábios tremendo. Naquela noite, em um jantar de comemoração no bairro Alto, petiscos de bacalhau e vinhos do Alentejo fluindo como rios, ela se aproximou da minha mesa, o copo de verde branco na mão. Parabéns, Tomás. Você ganhou. Mas porquê? Porque não me demitir logo? Bebriquei meu copo, o vinho ácido na língua. Porque demissão é fácil, Inês. Eu quero que você sinta. Cada reunião onde sua voz é ignorada. Cada e-mail que eu apago. Cada sussurro no corredor sobre como a grande Inês Costa caiu porque confiou no marido corrupto demais. Pauso, inclinando-me. E quando você implorar, eu considerarei piedade. Ela virou as costas, desaparecendo na multidão de ternos e vestidos, mas eu vi as lágrimas brilhando sob as luzes de neon. O primeiro ato da sinfonia. Mas a orquestra mal havia afinado. Dias se transformaram em semanas, e Lisboa parecia uma cidade diferente vista do topo. Meu novo escritório, o antigo de Vasconcelos, era um palácio de cor e cromados, com uma garrafa de Porto 1963 aberta na mesa para clientes. Eu acordava às 5, corria pelo calçadão do Tejo, o ar salgado limpando os pulmões de anos de servidão. Mas à noite, sozinho no apartamento que aluguei em Príncipe Real, paredes brancas, vista para o jardim botânico, os demónios sussurravam. Vingança era doce, mas corroía como vinagre nas veias. Sonhava com o rosto dela, distorcido em pavor, e acordava suando, questionando se o topo valia o vazio. Inês lutava, é claro. Espalhava fofocas no LinkedIn, mudanças abruptas na liderança podem abalar a estabilidade, mas eu contra-atacava com auditorias cirúrgicas. Seu marido, o deputado, ligou uma vez, voz untuosa. Ouça, rapaz, Inês é uma joia. Vamos conversar em particular, talvez um favor político. Desliguei, marcando uma denúncia anônima para a Comissão de Ética. Pequenas facadas, não o golpe final. Então veio o primeiro golpe dela. Uma semana após o acordo chinês, um vazamento, documentos falsos circulando na imprensa, alegando que eu havia manipulado a herança do avô para fraudar impostos. O público estampou, novo CEO da Multibank, herdeiro fantasma ou golpista. Meu telefone tocou sem parar, acionistas em pânico. Na sala de crise, Inês fingiu preocupação. Tomás, isso é grave. Quem faria tal coisa? Eu encarei, através da mesa de conferência. Alguém desesperado, talvez. Alguém que esquece que eu tenho câmaras no escritório. Mostrei o vídeo no projetor, ela, às 22 horas, na minha antiga mesa, digitando no laptop hackeado. Seu rosto congelado na tela, culpado como Caim. O conselho votou, suspensão dela por 30 dias, investigação interna. Ela gritou, lágrimas agora livres, você é um monstro. Eu te dei tudo. Mas eu era o monstro que ela criara, forjado no fogo das suas zombarias. Naquela noite, caminhei pelo Tejo, as águas negras refletindo as luzes da ponte 25 de Abril como veias pulsantes. O vento uivava, carregando ecos de fado das tascas distantes. Eu havia vencido a batalha, mas a guerra, a verdadeira, a que devorava a alma, mal começara. E Inês, ela ainda tinha cartas na manga. Cartas sujas, como o marido dela. O mês de suspensão de Inês foi como uma calmaria antes da tempestade no Atlântico, ilusória, carregada de umidade que encharcava os ossos. Eu mergulhei no trabalho, transformando a Multibank em uma máquina oleada, demissões cirúrgicas de lacaios dela, contratações de mentes frescas da Porto Business School, e uma campanha de imagem que me pintava como um salvador visionário. Revistas como a Exame me chamavam de o herdeiro do Douro, fotos minhas em vinhedos ensolarados, copo de vinho na mão, sorriso confiante. Mas por dentro, o vazio crescia, uma cavidade onde o triunfo deveria pulsar. Cada noite, no apartamento de Príncipe Real, eu bebia o uísque japonês puro, o gelo derretendo como minhas certezas, e revivia as humilhações, o café derramado acidentalmente no meu colo durante uma apresentação, o apelido Tomás o Tapete sussurrado em happy hours que eu fingia não ouvir. Minha mãe veio visitar uma vez, trazendo uma travessa de arroz de pato caseiro, os olhos inchados de orgulho. Sentamos na varanda, o jardim botânico lá embaixo um tapete verde sob o sol de outono. Filho, cuidado com o ódio. Ele come a alma como traça na lã. Eu assenti, beijando sua mão calejada, mas o ódio era meu escudo agora, forjado no inferno particular que Inês acendera. Ela voltou após os 30 dias, um fantasma de si mesma, cabelos presos em coque frouxo, blazer cinza sem o brilho de outrora, olhos assombrados por noites insones. O marido havia sido convocado pela comissão, rumores de propinas em projetos públicos, e o anel de noivado sumira do dedo. No primeiro dia, ela bateu na minha porta, a pasta de relatórios tremendo na mão. Tomás.
CEO. Posso entrar? Eu gesticulei para a poltrona de couro em frente à mesa, o tejo brilhando lá fora como uma lâmina de safira. Entre, Inês. Sente-se. Como foi a folga? Reflexiva, espero. Ela se sentou, as pernas cruzadas com rigidez, evitando meu olhar. Foi esclarecedora. Eu errei. Com você, com todos. O poder sobe à cabeça, como vinho forte. Mas eu aprendi. Deixe-me provar, me deu uma chance na expansão para Moçambique. Eu conheço os contatos, as línguas. Sem mim, você perde 6 meses. Estudei o rosto magro agora, as rugas finas ao redor dos olhos como fissuras em porcelana rachada. Parte de mim, a parte humana, frágil, quis perdoar, estender a mão como um irmão perdido. Mas a outra parte, a besta despertada, rosnou. Provar. Interessante. Mas confiança se constrói devagar, Inês. Começa notando atas nas reuniões. E fique longe do marido, ouvi que ele está vendendo segredos para concorrentes em troca de favores. Seu rosto se contorceu, um flash de fúria. Você espiona minha vida pessoal agora. Meu casamento é particular. Particular. Como os jantares pagos pela empresa. Não mais. Levantei-me, caminhando até a janela, as mãos nos bolsos do terno sob medida. Amanhã, temos a cúpula com os bancos espanhóis. Esteja lá. E lembre-se, um passo em falso, e você cai para sempre. Ela saiu sem outra palavra, a porta fechando com um clique suave, mas eu ouvi o soluço abafado no corredor. Vitória. Ou apenas mais um elo na corrente que nos prendia mutuamente. A cúpula foi no Hotel Ritz, um palácio de lustres e tapetes persas no coração de Lisboa, onde o cheiro de croquetes de alheira misturava-se ao perfume caro dos executivos. Eu cheguei de limusine, outra extravagância da herança, flanqueado por assessores jovens e ávidos. Inês estava no salão de baile, distribuindo pastas, o sorriso forçado como uma máscara de carnaval. Os espanhóis, homens de Madrid com sotaques grossos e cigarros cubanos, riam alto de piadas em castelhano, ignorando-a como se fosse mobília. Durante o almoço, sob tetos afrescos de anjos renascentistas, um deles, Javier Morales, CEO do Banco Ebro, inclinou-se para mim. Ribeiro, ouvi histórias sobre sua ascensão. Dramática, como um fado. E essa mulher? Sua ex. Ela parece um cachorro espancado. Eu sorri, cortando um bife de novilho. Não ex-aliada relutante. Mas o drama? Sim, é o que nos move, não é? Sem dor, sem glória. Inês, servindo vinho à mesa ao lado, congelou, o garçom derramando uma gota vermelha na toalha branca, um presságio, talvez. Naquela tarde, durante as negociações, ela brilhou apesar de tudo, traduziu cláusulas obscuras com fluência, apontou brechas em propostas que eu quase perdi. O acordo saiu, 150 milhões em joint venture para energias renováveis no Algarve. No elevador descendo, sozinhos pela primeira vez em semanas, ela murmurou, obrigada por me deixar falar. Eu sinto muito, Tomás. De verdade. Toquei seu ombro, leve como uma brisa do mar. Sinto também. Mas o passado não some com palavras. O toque foi elétrico, um resquício de algo não dito, atração. Ódio disfarçado. Mas o elevador abriu, e o momento se dissolveu na luz do lobby. Mas Inês não era de rendas fáceis. Dias depois, um e-mail anónimo chegou à minha caixa, fotos granuladas de mim no apartamento, saindo com uma assessora júnior, beijos roubados na varanda. Cuidado, CEO. Segredos têm preço. Meu sangue gelou. Ela havia contratado um detetive. Ou pior, o marido, em fúria cega. Confrontamo-a no estacionamento subterrâneo da Multibank, o ar úmido cheirando a borracha queimada e escape. Pare com isso, Inês. Eu sei que é você. Ou ele. Isso acaba em cadeia para todos. Ela parou junto ao seu Audi vermelho, agora com uma amassado na porta, sinal de brigas domésticas. Não seja paranoico, Tomás. Talvez alguém veja que você não é o santo que finge. Poder corrompe, lembra? Você me ensinou isso. Gritei, a voz e quando nas colunas de concreto, corrompe. Você me quebrou primeiro. Anos servindo, engolindo merda, e agora você chora vítima. Avancei, o punho cerrado, mas parei, o peito arfando. Ela recuou, olhos arregalados não de medo, mas de algo mais profundo, pena. Você acha que eu não vejo? Você me odeia porque me deseja. Admita. As palavras dela foram um veneno doce,
e por um segundo, o ar crepitou com verdade. Sim, eu o odiava. E sim, em noites solitárias, imaginava não só ruína, mas posse, dobrá-la como ela me dobrara. Virei as costas, subindo as escadas a pé, o coração um tambor de guerra. Naquela noite, contratei segurança privada, ex-marinos de Cabo Verde, discretos como sombras. E comecei a cavar mais fundo no marido dela, extratos bancários falsos, ligações para cartéis em Luanda. A vingança não era mais pessoal, era uma teia, e eu era a aranha no centro. Semanas se passaram em uma dança tensa, reuniões onde nossas mãos se roçavam acidentalmente sobre papéis, olhares que duravam segundos demais. Ela emagrecia, o riso sumira, substituído por um silêncio que gritava. Uma noite, após um coquetel no Casino Estoril, luzes de neon refletindo no mar como promessas falsas, ela me seguiu até o carro. Tomás, paremos isso. Eu me demito. Pelo bem de todos. Abri a porta do Mercedes, o motor ronronando baixo. Demita-se? E perder o show? Não, Inês. Fique. Veja o que eu construo sobre suas cinzas. Ela entrou no carro comigo, sem convite, o vestido preto colando à pele úmida de suor. Você é cruel, sussurrou ela enquanto eu dirigia pelas curvas da costa, o farol de Cabo da Roca se aproximando como um dedo acusador. Mas eu mereço. O que eu fiz com você? Foi monstruoso. Parei no miradouro, o oceano rugindo abaixo, negro e insondável. Monstruoso. Sim. Mas humanos somos todos monstros, Inês. A diferença é quem segura a coleira. Beijei-a então, não de ternura, mas de fúria, lábios colidindo como ondas em penhascos. Ela correspondeu, unhas cravando nas minhas costas, um gemido escapando como confissão. Foi sexo no banco traseiro, urgente e odioso, corpos chocando como inimigos em trégua frágil, o carro balançando ao ritmo de vendetas não ditas. Depois, ofegantes, ela chorou contra meu peito. Isso não muda nada. Eu ainda te destruirei. Sorri no escuro. Tente. Mas saiba, eu te destruo primeiro. O amanhecer nos encontrou separados, o carro voltando para Lisboa sozinho. Mas algo mudara, até agora nos entrelaçava, vítimas e algozes em um abraço letal. O outono em Lisboa se instalou como um manto cinzento, chuvas finas molhando os paralelepípedos da Baixa, transformando as ruas em rios de reflexos borrados. Meu apartamento em Príncipe Real, outrora um refúgio, agora ecoava com solidão amplificada, móveis minimalistas comprados às pressas, uma garrafa de conhaque sempre meio vazia na mesa de centro. O caso com Inês, porque era isso, um caso, não amor, era uma ferida aberta que eu cutucava diariamente, esperando gangrena. Encontros furtivos em hotéis discretos de Alcântara, corpos se entrelaçando em lençóis de linho egípcio, sussurros de ódio misturados a gemidos. Eu te odeio, ela murmurava contra minha pele, unhas traçando mapas de dor nas minhas costas. Eu sei, respondia, mergulhando mais fundo, como se pudesse afogar o passado no presente. No trabalho, a fachada era impecável. Eu, o CEO carismático, fechando deals com investidores árabes em jantares no Four Seasons, ela, a vice restaurada, brilhando em apresentações com um fogo renovado. Mas os colegas farejavam, João, o analista, piscava sugestivamente nos elevadores, cuidado, chefe, fogo e gasolina não misturam. Ignorava, focando na próxima jogada, uma OPA hostil sobre a construtora do marido dela, exposta agora em reportagens do Diário de Notícias como ninho de corrupção. O escândalo explodiu como fogos de artifício em Cascais, o deputado Costa renunciando ao cargo, flashes de câmaras engolindo a família em fotos granuladas. Inês confrontou-me na copa do escritório, o micro-ondas zumbindo ao fundo como um enxame irritado. Você fez isso. Roubou os documentos do meu laptop, vazou para a imprensa. Meu marido. Ele está destruído. As crianças perguntam por que papai não vem mais para casa. Segurei a xícara de café, o vapor subindo como fantasmas. Destruído? Como você me destruiu, Inês. Lembra do bônus que você negou no ano passado? Você não merece, Tomás. Gaste com terapia para sua autoestima baixa. Eu usei isso para comprar terapia, para você, indiretamente. Ela riu, amargo, os olhos vermelhos de noites choradas. Terapia. Você precisa de um padre, Tomás. Isso não é vingança, é obsessão. Nós poderíamos ser aliados, amantes de verdade, se não fosse pelo veneno que você injeta em tudo. Aproximei-me, o balcão de granito frio entre nós. Amantes. Nós somos espelhos partidos, Inês. Você vê em mim o que odeia em si, ambição sem freios, fraqueza disfarçada de força. Beijei-a ali, rápido e feroz, o gosto de café e lágrimas na boca dela.
Ela empurrou, mas fraco, o corpo traindo a mente. Naquela semana, o Conselho pressionou por resultados, o acordo chinês atrasava por burocracia em Pequim, acionistas murmuravam sobre instabilidade na liderança. Convocamos uma retiro em Sintra, mansão neogótica nos sinuosos morros, névoa abraçando as pedras como amantes ciumentes. Eu e Inês dividimos um quarto por economia de espaço, uma piada cruel do organizador. A noite caiu cedo, o fogo crepitando na lareira de pedra, vinhos do Dão fluindo em taças de cristal. Por que você não me mata logo? Ela perguntou, nua sob os lençóis de seda, o corpo marcado por minhas mãos como um mapa de conquistas. Acabe com isso. Demita-me, destrua-me de vez. Virei-me, traçando o contorno do seu quadril com o dedo. Porque a morte é misericórdia. Eu quero você viva, sentindo cada agulha. Como eu senti quando você promoveu o estagiário idiota sobre mim, dizendo, ele tem carisma, você tem. Rotina. Ela se ergueu sobre o cotovelo, cabelos caindo como cachoeira negra. Rotina. Você era seguro, Tomás. Previsível. Eu precisava de fogo, não de brasa. Mas agora. Você é o incêndio que consome tudo, inclusive você. Fizemos amor devagar daquela vez, explorando não só corpos, mas abismos, confissões sussurradas no escuro. Ela, abandonada pelo pai aos 12, jurando nunca ser fraca. Eu, o menino que via o pai se afogar em garrafas, prometendo subir ou morrer. Pela manhã, a névoa se dissipou, revelando o palácio da pena cor-de-rosa no horizonte, e nós voltamos a Lisboa como inimigos armados com intimidade. O golpe veio sutil, um relatório sabotado na minha apresentação para o Banco Central. Números inflados em projeções de risco, quase custando uma multa de 50 milhões. O dedo apontou para ela, acesso privilegiado, horário do servidor traçando ao IP dela. No meu escritório, com a porta trancada, eu encostei na parede, a gravata dela na minha mão como uma corda. Porquê? Depois de tudo. Porque você me transformou nisso, sibilou ela, o peito arfando. Eu era rainha, agora sou sua puta de vingança. Melhor acabar antes que eu perca tudo, dignidade, alma. Soltei-a, caindo na cadeira, o peso do mundo nos ombros. Então acabe você. Demita-se. Fuja para o Algarve com as crianças, escreva memórias falsas de uma vida perfeita. Mas ela não fugiu. Em vez disso, lutou mais sujo, ligações para acionistas minoritários, prometendo estabilidade sem o ditador Ribeiro. O mercado reagiu, ações caindo 3% em um dia, pânico nos pregões da Euronext. Eu contra-ataquei com uma coletiva de imprensa no Terreiro do Paço, sob o arco triunfal, o Tejo ao fundo como testemunha. A Multibank é forte porque limpamos as toxinas. Rumores são armas de covardes. Nós crescemos, vejam os 200 milhões chineses desembarcando na próxima quinzena. A multidão de repórteres aplaudiu, flash cegando como sol em azulejos. Inês assistiu da lateral, o rosto uma máscara de orgulho ferido. Naquela noite, no meu apartamento, ela apareceu sem aviso, chuva pingando do casaco, olhos selvagens. Você venceu de novo. Mas e agora? Sozinho no topo, com o vento uivando. Eu a puxei para dentro, corpos colidindo contra a porta. Agora? Nós queimamos juntos. O sexo foi violento, paredes tremendo, móveis tombando, catarse de ódios entrelaçados. Depois, deitados no chão frio, ela traçou cicatrizes invisíveis no meu peito. Eu amo você, Tomás. É por isso que dói tanto. As palavras me congelaram. Amor. Em nossa teia de mentiras. Levantei-me, vestindo o robe, o vinho tinto na taça tremendo. Amor é ilusão, Inês. Isso é dependência, você precisa do meu ódio como eu preciso do seu. Ela chorou então, feio e cru, o som enquanto como fada em Amália Rodrigues. Eu a abracei, pela primeira vez sem raiva, mas o abraço era prisão, não salvação. Dias depois, o marido dela foi preso, algemas em um café de Cascais, manchetes gritando corrupção no alto escalão. Inês desabou na minha mesa, o batom borrado, voz rouca, acabou. Ele confessou tudo, me arrastou junto. Investigação em mim agora. Segurei sua mão, a primeira gentileza genuína. Eu protejo você. Pelo menos nisso. Mas no fundo, eu sabia, proteção era outra forma de controle. E enquanto o inverno se aproximava, com ventos do norte varrendo o Tejo, eu me perguntava quem salvaria quem da ruína que construíramos juntos. O inverno de 2025 chegou a Lisboa como um amante traído, frio cortante que penetrava os ossos, chuvas que transformavam o Chiado em um labirinto de poças espelhadas, refletindo luzes de Natal prematuras nas montras da FNAC. A prisão do marido de Inês foi o estopim, manchetes no jornal de notícias a chamavam de a Rainha Caída,
fotos dela saindo da delegacia com o casaco puxado sobre a cabeça, como uma ladra comum. A multibanco balançava, ações em queda livre, clientes corporativos hesitantes em renovar linhas de crédito. O conselho me pressionava em reuniões noturnas: Ribeiro, contenha o escândalo. Ou contenha ela. Eu contive, é claro. Contratei os melhores advogados, o mesmo Almeida e Sousa que selara a minha ascensão, pagando fortunas para enterrar conexões dela com as propinas. Você me deve a vida, ela disse uma noite, no meu apartamento, enrolada em um cobertor de cashmere, o fogo na lareira dançando sombras em seu rosto exausto. Porquê? Depois de tudo que eu te fiz. Debriquei o porto, o líquido âmbar queimando a garganta como verdade. Porque sem você, Inês, eu sou só um órfão vingativo em um terno caro. Você é meu espelho, feio, mas honesto. Ela riu, fraco, e se aninhou contra mim, o corpo quente contrastando o frio lá fora. Mas o sono veio inquieto, sonhos de avô fantasma rindo, vingança é fome eterna, rapaz. Nunca sacia. No trabalho, ela se tornou sombra minha, assistente informal, sussurrando conselhos em reuniões, os dedos roçando os meus sob a mesa como códigos secretos. Salvamos o acordo chinês, viajei a Xangai com ela, suítes no Peninsula Hotel, negociações em salões de jade e seda. Li Wei, o embaixador, piscou ao vê-la, sua musa, Ribeiro. Cuidado, dragões chineses devoram beldades. Rimos, mas à noite, no quarto dela, ela devorou a mim, lento, deliberado, como se pudesse engolir o passado. De volta a Lisboa, o Natal se aproximava, luzes piscando na Avenida da Liberdade como veias de esperança falsa. Convidei-a para a ceia corporativa no Hotel Santa Luzia, salão de baile com orquestra tocando valsas vienenses misturadas a fado moderno. Ela veio de vermelho, o vestido colando como segunda pele, e dançamos sob o lustre de cristal, corpos sincronizados em uma valsa de ódio e amor. Isso é loucura, murmurou ela contra meu ouvido, o perfume de jasmim agora misturado a vinho moscatel. Nós devíamos parar. Pelas crianças, elas me olham como se eu fosse culpada. Você é, respondi, girando-a, o salão borrando em cores. Como eu sou. Mas parar agora. Seria covardia. O beijo veio no terraço, sob neve falsa caindo de máquinas, o tejo congelado em pretos e prateados abaixo. Colegas aplaudiram de dentro, mas para nós, era o mundo acabando em um abraço. Mas o passado não perdoa. Na véspera de Natal, um pacote chegou ao escritório, fotos antigas, minhas, eu como secretário, curvado sobre a mesa dela, legendas em caneta vermelha, o palhaço antes da coroa. Anónimo, mas o cheiro de perfume dela impregnava o papel. Não era ela, ou era? Liguei para o detetive particular, um homem chamado Vasco de Oeiras, ex-PJ com cicatrizes de Macau. Alguém do círculo interno, chefe. Talvez o João, o analista. Ciúmes do seu fogo. Confrontamos João na garagem, luzes fluorescentes piscando como interrogatório. Falei demais no bar, só isso, gaguejou ele, suor escorrendo. Inês me pediu, não fotos, só ideias. Ela quer equilíbrio, cara. Você a está matando. Equilíbrio. Ri, amargo. Demitiu na hora, mas o dano estava feito, dúvida rastejando como mofo nas paredes. Naquela noite, sozinho no apartamento, abri o pacote de novo, as fotos me encarando como acusações. Liguei para Inês, voz embargada, foi você. Silêncio, depois soluços. Não as fotos. Mas eu quis. Quis-te lembrar quem éramos, antes dessa loucura. Feliz Natal, Tomás. Ou o que sobra dele. Desliguei, o telefone caindo das mãos. Caminhei até a janela, o Natal de Lisboa lá fora, famílias no Rocio com castanhas quentes, sinos da Sé tocando Ave Maria. Mas para mim, era um cemitério de ilusões. Na manhã de Natal, fui à casa dela em Cascais, uma vila branca à beira-mar, agora sombria sem o marido. As crianças, gêmeas de 8 anos, abriram a porta, olhos curiosos, mamãe disse que você é o tio rico. Inês estava na cozinha, embrulhando presentes, o roupão solto revelando curvas familiares. Tomás. O que faz aqui? Trouxe um bolo de bacalhau assado da minha mãe, e ficamos ali, comendo em silêncio, as crianças rindo de brinquedos novos. Pela primeira vez, vi a humana, mãe exausta, mulher quebrada. Eu perdoo você, disse, limpando o molho do queixo dela. Pelo menos pelo Natal. Ela chorou, abraçando-me sobre a mesa, o cheiro de azeite e sal, e eu te perdoo. Mas vingança. Ela nos come vivos. O ano novo trouxe trégua à frágil, focamos no trabalho, ignorando o laço que nos unia.
o acordo chinês desembarcou 200 milhões instados em portos de Sines, empregos criados em Setúbal. A imprensa aplaudiu, Ribeiro e Costa, a dupla invencível. Mas à noite, nos hotéis de Faro ou no meu iate alugado no Tejo, o sexo era confissão. Eu te destruiria de novo, se pudesse, ela gemia. Tente, eu respondia, mergulhando no abismo. Então, o golpe final do destino, um telefonema do Dr. Almeida em fevereiro, voz grave, seu avô deixou uma carta, selada para este momento. Abra-a. No escritório, com Inês ao lado, agora minha confidente oficial, rasguei o envelope amarelado. Palavras rabiscadas, Tomás, vingança é espelho. Olhe nele e veja o monstro. Liberte-se, ou pereça. Manuel. Ela leu por cima do ombro, mão na minha. Ele sabia. Seu avô nos via, mesmo mortos. Pela primeira vez, chorei, feio, descontrolado, o CEO desmoronando na poltrona. Ela me segurou, beijando as lágrimas. Liberte-nos, Tomás. Case comigo. Deixe o passado afundar no Tejo. Case. A palavra ecoou como loucura. Mas no fundo, eu sabia, vingança fora o catalisador, mas o que restava era algo cru, real, amor torto, nascido de dor. Aceitei, hesitante, e o mundo girou, anúncio interno de noivado, escândalo virando conto de fadas na caras. O casamento em abril, na quinta de São Pedro em Sintra, sob glicínias roxas, o mar ao fundo rugindo bênçãos. Mas na suíte nupcial, enquanto consumávamos, ela sussurrou, ainda te odeio um pouco. Sempre, respondi, rindo. É o que nos mantém vivos. O verão de 2025 irrompeu em Lisboa como uma paixão tardia, céus azuis implacáveis, o Tejo brilhando como safira líquida, azulejos das fachadas fervendo sob o sol. Nosso casamento fora um circo midiático, repórteres acampados na quinta de São Pedro, flashes capturando o beijo sob o arco de flores, Inês em branco por o lado, eu em fraque cinza, o anel de ouro do avô agora no seu dedo. De inimigos a amantes, titulou avô Portugal, e o mundo engoliu a narrativa açucarada, ignorando as cicatrizes sob os véus. Mas o casamento era teia fina, dias de lua de mel em Sagres, ondas do Atlântico lambendo areias douradas, corpos entrelaçados em vilas de pedra branca. Isso é real? Ela perguntava à noite, traçando o peito marcado por anos de tensão. Ou só mais uma camada de ilusão? Real o suficiente, respondia, beijando a curva do pescoço, sentindo o pulso dela acelerar como um coração assustado. Voltamos renovados, ou fingindo, ela como minha parceira igual na Multibank, eu como visionário que curara as feridas. Demissões seletivas, fusões com fintes de Coimbra, e o banco subiu nas bolsas, ações dobrando, bônus fluindo como vinho em festas. As crianças dela, agora minhas, em um arranjo torto, chamavam-me tio Tomás, mas aos poucos, papai, em sussurros tímidos durante piqueniques no Monsanto. Minha mãe, radiante em um vestido de linho, sussurrava aprovações. Ela te salvou, filho. Do ódio. Mas eu via as sombras, brigas noturnas, quando o vinho soltava línguas afiadas. Você ainda me vê como secretário, eu acusava, voz e quando no quarto de teto alto. E você me vê como puta ambiciosa, ela revidava, unhas cravando. Fazíamos amor furioso depois, reconciliação em suor e sussurros, mas o ciclo girava, como rodas de um moinho em Évora. O passado, porém, era um cão fiel, o ex-marido dela, solto sob fiança, mandou cartas da prisão, veneno em papel timbrado, prometendo justiça poética. Ignorei, mas contratei mais segurança, sombras discretas em nossos passos pelo bairro alto. E eu? O CEO invencível começava a rachar, insomnia crónica, whisky antes do almoço, sonhos onde Inês ria como no primeiro dia, eu curvado aos pés dela. A crise veio em julho, durante a cúpula da UE em Bruxelas, salões de mármore frio, diplomatas em fatos cinzentos negociando bilhões. Inês apresentou nosso projeto de Green Bonds para o Alentejo, voz firme como aço, mas no jantar, um vazamento, e-mails antigos meus, de quando era secretário, reclamando dela em fóruns anónimos. Ela é uma víbora, eu escrevera, anos atrás. A imprensa belga mordeu, casal poderoso, amor ou ódio desguisado. No hotel, após o jantar, ela me confrontou no lobby, taça de champanhe tremendo na mão. Você guardou isso? Escreveu isso, e agora explode. Porquê, Tomás? Para me humilhar de novo. Não fui eu, gritei, atraindo olhares de recepcionistas. Alguém cava fundo, o ex, talvez. Mas sim, eu pensei aquilo. Você era veneno. Ela jogou a taça, cacos de cristal voando como confetes amargos. E agora? Sou o quê? Sua esposa troféu, para exibir em galas enquanto você trama nos bastidores.
Corri atrás dela até o quarto, a porta batendo como trovão. Você é tudo, Inês. O ódio que me ergueu, o amor que me quebra. Sem você, eu sou nada. Ela se virou, lágrimas escorrendo como chuva de verão. Então pare de quebrar. Seja marido, não vingador. Caímos na cama, não em fúria, mas em rendição, toques gentis, beijos que curavam em vez de ferir. Pela manhã, em Bruxelas cinzenta, assinamos um pacto, terapia conjunta, com um psicólogo de Paris, sessões via Zoom de um consultório em Restelo. Para desatar os nós, disse ele, barba grisalha e olhos sábios. Nós rimos, nervosos, mas fomos, semanas de confissões cruas, onde eu admiti o desejo sádico de vê-la rastejar, e ela, o prazer culpado em me dominar. O outono trouxe frutos, o ex-marido condenado a 10 anos, ela limpando o nome em audiências televisionadas, eu doando 10 milhões para abrigos de mulheres em Lisboa, redenção pública, mas real no coração. As crianças floresceram, aulas de surf em Carcavelos, Natal com minha mãe Alfama, fado tocando baixo enquanto assávamos rabanadas. Mas o clímax veio em dezembro, um ano exato após minha ascensão. Uma gala no Coliseu dos Recreios, eu no palco aceitando prémio de empresário do ano, Inês ao lado, grávida de 3 meses, um milagre de timing caótico. De cinzas a fogo eterno, discursei, mão na dela, o salão aplaudindo de pé. Mas nos bastidores, ela sussurrou, ainda há ódio aqui dentro. Tocou a barriga. Mas amor maior. Sorri, beijando-a sob as luzes. Equilíbrio, finalmente. Anos depois, com o bebê, uma menina, Rita, olhos verdes como a mãe, chorando no berço de madeira do Douro, eu olhava para Inês dormindo, linhas suaves no rosto, e pensava no avô, ele estava certo. Vingança era fome, mas saciada, deixava espaço para banquete. Lisboa, eterna e traiçoeira, nos moldara, de palhaços a reis, de ódio a laços indissolúveis. E assim, no topo, não mais sozinho, eu assinei não contratos de milhões, mas promessas de paz. Mas no fundo, sempre um sussurro,